noite, igreja. 10 horas. Ah, Jesus, isso aí é tão clichê. Quando a gente chega aqui, dá tudo. Pronto, deixa eu abrir aqui minha Bíblia, meu rascunho. Amém. Igreja, estenda as mãos aqui para frente para me abençoar, por favor. Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de poder ser canal da Tua voz, Senhor. Me esvazia, me enche do Teu poder, me enche do Teu amor. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Essa casa é Sua. Faça, Senhor, da forma como o Senhor bem entender, Pai. Assim nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmã. Quem está sendo abençoado essa semana? Amém. Eu tenho dito ao longo da semana que essa semana ela não foi planejada por homens, né? Ela foi planejada pelo Espírito Santo, pelos céus, para poder alcançar, para poder abençoar a sua vida. E eu creio que isso tem acontecido, eu creio que vidas estão sendo alcançadas, corações estão sendo quebrantados. E eu tenho certeza que a partir dessa semana de oração, onde a gente falou do secreto, algo vai ser novo na vida de vocês. Algo mudou. E aqui eu já declaro isso em nome de Jesus. Porque quando o Espírito Santo chega, o ambiente não fica mais o mesmo. O ambiente muda, você tem um renovo e você recebe tudo o que você deseja do alto dos céus. Mas eu queria fazer aqui uma breve recapitulação do que a gente viveu durante essa semana. Quem esteve aqui na segunda-feira, levanta a mão. Amém. Na segunda-feira, o pastor Edenilson, ele veio com uma mensagem poderosa, como eu já falei, dizendo que o secreto, como a gente tem, por favor, se puder colocar o tema da nossa semana, a gente tem como tema o versículo Mateus 6,6, que está aqui, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai. Estou lendo aqui porque ele é pequenininho para mim, tá, pessoal? Que está no secreto, então o seu pai que o vê em secreto o recompensará. Pastor Denilson, ele trouxe uma reflexão dizendo que não necessariamente o quarto é um local específico, mas sim um momento que você tem com Deus, é um encontro. Que o quarto poderia ser você dirigindo, que o quarto poderia ser você num ônibus, indo trabalhar, voltando do trabalho, ou em qualquer momento. Esse é o secreto, esse é o quarto do Senhor. Amém, igreja? E quem procurou o Senhor aqui no seu quarto essa semana? Amém? Amém. Quem esteve aqui na terça-feira, levanta a mão. Glória a Deus. Nossa professora Sandra. Eu olhei para a Karine ali e vi você, Karine. Nossa professora Sandra esteve aqui e falou de intimidade. Falou do quão é importante a gente ter intimidade com o Senhor. Falou que sem intimidade com o Senhor, você não consegue ouvir a voz dele. E é verdade. E aí eu pergunto para a igreja, quem teve intimidade, quem buscou mais intimidade com o Senhor essa semana? Amém? Amém, igreja? Amém. Na quarta-feira, Júnior, sentadinho ali atrás, nosso professor também, professor e líder de grupo de vida. Ele trouxe uma mensagem sobre o coração, da importância da gente ter o coração quebrantado. E você, quando vai ao secreto, você busca quebrantar esse coração, porque o Senhor é cavalheiro. O Coutinho falou isso. O Senhor é cavalheiro, mas Ele está à porta. O Coutinho está lá atrás. Ele está à porta. E Ele deseja que você abra o coração para que Ele possa entrar. Então você ter um coração quebrantado é fundamental para que você tenha um relacionamento com o Espírito Santo e com Deus. Aí vem a Karine, aí sim, Karine, na quinta-feira. Quem esteve aqui na quinta-feira?
Amém. Olha, muita gente em engajamento, glória a Deus. E falou do silêncio, da importância de você ouvir. Você precisa ouvir o Senhor. O seu ouvido precisa estar sensível à voz do Espírito Santo. Ela veio com uma mensagem dizendo que a gente pede, e que a gente entra no nosso secreto, entra no nosso quarto, fala, mas às vezes a gente esquece de fechar nossa boquinha para poder ouvir a voz do Senhor. E quem ouviu a voz do Senhor essa semana? Levanta a mão. Quem ouviu? Se você ouviu a voz do Senhor, houve mudança na sua vida. Aí na sexta-feira, nosso querido Coutinho, lá atrás, ele falou uma mensagem sobre ajuda, da importância da gente pedir ajuda. Falou também de obediência. A gente tem sido obediente ao Senhor? A gente tem pedido ajuda quando a gente se sente fraco? Nós somos igreja, precisamos estender a mão para o nosso irmão. Não tente lutar sozinho, não tente lutar sozinho. Jesus, como o Coutinho falou, ele escolheu 12 para andar junto dele. Então vamos fazer a mesma coisa, a gente vai buscar isso também. A Stephanie ontem aqui na juventude trouxe uma reflexão de Moisés. Quando Moisés subiu ao monte e desceu os mandamentos, seu rosto brilhava a ponto de ter que cobrir o rosto. Quantos de vocês aqui têm buscado? Quantos de vocês aqui têm buscado estar cheio do Espírito Santo? Porque quando a gente se enche do Espírito Santo, a gente brilha, a gente reflete o Espírito de Deus, e a gente brilha, e esse mundo tão perverso enxerga em nós a presença de Deus. Amém? Quantos de vocês aqui colocaram o joelho no chão essa semana e buscaram essa presença? Hoje de manhã, nossa querida diaconisa Ana Regina, ela falou sobre o exemplo de Jesus, porque tudo isso que a gente tem falado ao longo da semana aqui, a gente tem como principal exemplo o nosso Salvador, Cristo, o Jesus. E Cristo, ele se retirava. Falou do Peniel de Jacó. Quem nunca teve o seu Peniel, o seu encontro com o Senhor? Comece a buscar, irmãos, a presença do Senhor. Esse encontro com Deus, ele é necessário na sua vida. Amém? Tem sido poderoso essa semana. E aqui eu fiquei com a parte boa. Porque como eu disse, a nossa semana ela tem como base, versículo base, Mateus 6,6. E eu fiquei com a parte B do versículo, que é: recompensará. Quem ora, quem pede, busca o que, igreja? Ninguém? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Quem ora, quem pede, está buscando o quê? Resposta, recompensa, cura, está buscando algo dos céus. Então, quando a gente ora, quando a gente entra no secreto, a gente busca por alguma coisa. E a gente busca porque a gente necessita. Muitas das vezes a gente busca em outros lugares, mas eu vim aqui essa noite, pela misericórdia de Deus e pela dependência do Espírito Santo, para dizer que aquilo que você busca, você vai encontrar ao pé da cruz. Amém? Amém? Amém. Como eu já disse, a nossa semana de oração tem como versículo base Mateus 6,6. Se puder já ir colocando, para mim, obrigado. Vamos orar aqui na versão NVI, para a gente poder ir acompanhando. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que veio em secreto, o recompensará. O que o nosso Senhor quer? Nosso Senhor, Ele quer ouvir a tua voz. E isso repetidamente a gente falou ao longo da semana, que Ele precisa que você busque-o, que você tenha essa vontade, essa ousadia
de entrar nos santos dos santos, de ter essa intimidade com o Senhor. É isso que o nosso Pai quer, é isso que o Espírito Santo deseja. O Espírito Santo, como eu disse, ele é cavalheiro, ele vai te buscar, ele vai te constranger, ele vai falar com você. Muitas das vezes você vai fazer alguma coisa, você vai perceber, será que devo fazer, será que não devo fazer, estou com alguma coisa aqui que está dizendo que eu não tenho que fazer. Isso é uma oportunidade para que você possa buscar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está querendo, desejando ter esse relacionamento com você. Amém? Vamos abrir aqui as nossas Bíblias agora, no Evangelho de Mateus 11, versículos 28 e 29, versão NVI. Amém, igreja? Na minha versão diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma. Como que a gente vai ao Senhor? Como que a gente vai ao Senhor? Se aqui existe uma promessa do Senhor dizendo que vem, se achegue, fica aqui do meu ladinho, pertinho de mim, porque eu vou te dar esse descanso que você tanto busca. E é só vitória. Quando a gente faz isso, é só vitória, só vitória, só vitória. Certo ou errado? Certo? Rapaz, aí pastor, nossa membresia, só vitória. Glória a Deus. Mas e por que nós temos problemas? Vocês já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar? Não? Sim. O Senhor, Ele pede que a gente se achegue a Ele. Mas não é só vitória a nossa vida. A nossa vida, ela é feita de turbulências, ela é feita de problemas, ela é feita de uma série de situações que quando você nem espera, você se vê totalmente inserido dentro daquela situação e você muitas das vezes se desespera, fica nervoso e Senhor, mas eu orei tanto, ou quem aqui já orou muito por alguma coisa e não teve resposta? Muitos aqui, eu inclusive, muitas vezes. Então, por que isso acontece? Por que isso acontece? Aqui a gente começa a entender como vai funcionar, como funciona a recompensa do Senhor nas nossas vidas. E é muito importante que vocês tenham bastante atenção nesses 3 pontos que eu vou trazer para vocês. O primeiro ponto, eu trago alinhamento de planos. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. Se vocês recebessem tudo que vocês já pediram, seria bom ou ruim? Mais ou menos, o pastor respondeu aqui. Bom ou ruim? Igreja, bom ou ruim? Bom ou ruim? Mateus 7, do versículo 7 ao versículo 11, diz o seguinte: peçam e será dado a vocês, busque e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta a vocês, pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual o homem do meio de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedem. Amém? Deus está aqui, o Senhor está aqui dizendo que você pode pedir, que você será atendido. Então, por que nós vivemos e temos problemas em nossas vidas? A resposta também está nas Escrituras. Vamos entender? Tiago, capítulo 4, 3, 5. Do 3 ao 5. Diz assim:
Vocês podem acompanhar no multimídia, tá, pessoal? Que eu vou passar por muitos versículos aqui. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Vamos tentar entender? Quando eu falo aqui que os nossos planos precisam estar alinhados com o plano do Senhor, é porque se fosse somente a nossa vontade, vocês acreditam que vocês estariam aqui buscando ao Senhor? Ou tudo aquilo que vocês já pediram, já oraram, era para edificação e para glorificação do nome do Senhor? O Senhor diz, tudo é para Ele, tudo sem exceção, inclusive as nossas petições. Se você pede e pede para poder edificar o seu próprio nome, ou o mundo não está alinhado com os planos do Senhor, e o Senhor não irá atender, não irá atender. Então tudo aquilo que a gente pedir, tudo aquilo que a gente clamar, deve sim estar alinhado com o plano de Deus. Então, pessoal, eu te peço, irmãos, quando você pedir, quando você entrar no seu secreto, você deve orar: Senhor, que a sua vontade prevaleça sobre a minha vontade, como a gente orou aqui quando eu iniciei a pregação, que eu diminua e que nós diminuamos, para que Ele cresça, porque a honra, a glória é do Senhor. Aleluia, amém? Amém, que relógio. Amém, Senhor. E como isso funciona, né? Para que a gente possa ter um relacionamento com o Senhor, e que a gente possa estar alinhados com os planos de Deus, e que as nossas petições, as nossas orações, elas também estejam alinhadas com o plano do Senhor, a gente precisa se entregar completamente ao Senhor, ao Espírito Santo. Existe uma passagem do profeta Ezequiel, lá no versículo 47, que é muito conhecida, né? Que diz que fluía um rio e trazia vida e restauração. E o homem, ele entrou nesse rio, e eu quero que vocês entendam que esse rio é o Espírito Santo. Ele entrou nesse rio a ponto de chegar com as águas nos calcanhares. Mas quando a gente está com a água no calcanhar, o que acontece? Você consegue ainda ter controle sobre seu corpo, sua vida? Sim. A palavra de Deus, ele continua. Ele diz que ele anda mais 1000 côvados. Aí ele continua andando e a água vai batendo no joelho. Quando a gente está na praia, quando a gente está numa lagoa, eu gosto muito da Lagoa de Maricá, que é rasinha, a gente vai andando, a água não sai do joelho. Mas quando chega no joelho, você ainda consegue ter controle da sua vida? Consegue ter controle do seu corpo? Sim, você consegue ter controle do seu corpo ainda. E a palavra de Deus, ele continua. Ele fala que um homem anda mais 1000 côvados. Aí a água chega na altura da cintura. Quando a gente está na altura da cintura, você consegue ainda ter controle da sua vida? Sim, você ainda consegue ter controle da sua vida, mas a palavra continua e diz que mais 1000 côvados ele entra. Aí ele não tem mais pé, ele se joga no mar. E é isso que o Espírito Santo quer. O Espírito Santo quer que você se entregue. O Espírito Santo quer que você entre nessas águas de água viva e que você viva de fato os planos do Senhor na vida de vocês. Então é dessa forma, somente dessa forma, que você vai conseguir estar alinhado com os teus pedidos aos planos do Senhor. Amém? Amém. Segundo tópico: fidelidade ao Senhor. E para falar do segundo e do terceiro tópico, eu vou contar a história de um personagem que eu gosto muito, de verdade eu gosto muito. Inclusive, esse livro da Bíblia dá nome a uma das minhas filhas. Minha versão é a NVI, então na minha versão fala Mardoqueu, mas nas outras versões, Mordecai. Então a gente vai
Se você ler Mordecai, sua versão foi diferente da minha, não tem problema, é só a versão. Mas quem era Mardoqueu ou Mordecai? Ele era primo de Hadassa, que viria a ser a rainha Ester, que cuidou da rainha Ester depois do falecimento dos pais da rainha Ester, e ele ficou como conselheiro dessa rainha. Eu estou aqui, lógico que eu estou resumindo a história para a gente poder ganhar tempo. E Mardoqueu, ele nos dá um exemplo de fidelidade ao Senhor que a gente precisa ter em nossas vidas. Então, por favor, pessoal, vamos abrir no livro de Ester, no capítulo 3, a partir do versículo 1. E aqui eu já vou textualizando a história. Mardoqueu, depois que a rainha Ester tomou posse, na posição de rainha Ester, ele descobriu que o rei, ele seria morto. E quando ele descobriu isso, ele foi e contou para a rainha: olha, o rei vai ser morto. O rei tomou conhecimento disso, né, e viu que era verdade. Vocês podem acompanhar depois no final do capítulo 2. Era uma informação verdadeira dada por Mardoqueu. E ele mandou então o rei matar os que seriam as pessoas que iriam executá-lo. E ele colocou no livro do reino dele essa situação, esse acontecimento. Registrou que em algum dia o Mardoqueu, o Mordecai, ele ajudou ao rei não ser morto, ao contar à rainha Ester que existia um plano de execução para ele. Em seguida, o rei declarou Amã como a posição mais elevada do seu reino. Só que Mardoqueu era judeu, e o reino todo se curvava a Amã, menos quem? Mardoqueu. Então vamos ler aqui, a partir do capítulo 3, versículo 1. Depois desses acontecimentos, que são esses acontecimentos que eu acabei de contar, o rei Xerxes honrou a Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que os demais nobres. Todos os oficiais do palácio que ficavam à porta do rei curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, como eu disse, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava e nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntavam a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia falavam com ele, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã, para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava e não se prostrava diante dele, ficou furioso. Contudo, como lhe contaram quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o reino de Xerxes. Até aqui. Por conta de uma atitude de alguém que sabe quem é, que tem a identidade firmada no Senhor, todo o povo ia pagar. O povo judeu ia ser todo ele executado. Todo ele executado. Todo. Mas Mardoqueu era fiel. E aqui eu quero trazer uma reflexão para todos nós. O mundo de hoje, o mundo que a gente vive aí fora, esse mundo violento, esse mundo perverso, como eu disse, ele tenta nos moldar. Ele tenta dizer para você que aquilo que é certo é o errado e que o errado é certo. Ele tenta dizer que não existe pecadinho, que não existe pecadão, que não existe nem pecado, e que o que vale é se você está feliz. Ou se te faz bem, que mal tem. Não é isso que a gente ouve aí?
Mas o exemplo de Mardoqueu, ele é tremendo, ele é potente, ele é poderoso. Porque Mardoqueu era uma pessoa que tinha uma identidade definida. Ele era um judeu, ele não se curvava a ninguém. Ele, como judeu, só se curvava ao Senhor. Aí a gente faz uma reflexão rápida agora, na cabeça de cada um de vocês aqui. Será que a gente tem se curvado a outras coisas que não são do Senhor e que não vêm dos céus? Será que, desculpa o termo, igreja, muitas das vezes, isso para mim também, tá? Porque quando eu falo por mim também. Será que nós, por muitas situações que a vida nos impõe, a gente não se faz um cristão por conveniência? E é um cuidado que a gente tem que ter muito grande, de não ser um cristão por conveniência. Um cristão que vem ao domingo no culto, levanta o braço. Mas depois que sai daqui, o mundo está aí fora, seduzindo todos nós, seduzindo os jovens, essa geração que está chegando. Será, pessoal? Então, o nosso segundo ponto fala de fidelidade. Você tem sido fiel ao Senhor? Será que a gente tem sido fiel ao Senhor da forma como Ele deseja, da forma como Ele quer de nós? Lembra que a gente está falando lá de recompensa? A recompensa o Senhor dá. Mas a gente precisa cumprir alguns critérios. Vou chamar assim, critérios. Algumas coisas precisam ser cumpridas, alguns valores precisam ser preservados. Estar alinhados com o plano do Senhor é um deles. Fidelidade é outro. E a gente precisa ser fiel ao Senhor. A gente não pode servir aos dois senhores. A gente não pode servir aqui ao Senhor quando a gente precisa, quando a gente está caído, ou quando a gente busca alguma coisa. Nos momentos de alegria, eu estou em alegria. E o pior, muitas das vezes a gente se tem como o nosso próprio Deus. Então, igreja, o que eu estou trazendo para vocês aqui dessa reflexão é que o Senhor está disposto a ouvir a tua oração, a atender a tua oração, como eu falei, como já foi lido aqui. Mas Deus não é nosso servo. Deus, Ele precisa e Ele quer o teu coração na sua totalidade. Não só por alguns momentos, não só por alguns instantes. Ele precisa ouvir a tua voz. E ao longo da semana, quando a gente fazia nosso clamor, e eu falava, irmãos, abra a boca, fale com o Senhor, porque Ele precisa e quer ouvir a tua voz. Seguindo, em seguida, contextualizando ainda, e a gente já entra aqui para o terceiro tópico, que é luta contra a natureza da carne. Mardoqueu, ao saber que um decreto foi feito para que os judeus morressem, fossem executados, porque Hamã, ele emitiu um decreto e disse, todo judeu será morto no reino. E emitiu esse decreto com recompensa. Ao saber a quem ele recorreu, foi lá na rainha Esther. Chegando na rainha Esther, ele falou, você é rainha, você está aí para nos ajudar. Qual foi o conselho da rainha Esther? Vamos ler, continuando no livro de Esther, capítulo 4, versículos 15 a 17. Quem não está com a Bíblia pode acompanhar aqui no telão. Diz assim, então, Esther mandou esta resposta a Mardoqueu. Vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês, como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Mardoqueu retirou-se e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado.
Eu estou trazendo aqui uma reflexão sobre jejum. Mas o que é o jejum? O jejum, primeiro que jejum é uma ferramenta poderosíssima do cristão. E hoje, infelizmente, ele está sendo negligenciado e poucas vezes é falada. No próprio Sermão do Monte, o nosso Cristo Senhor Jesus, ele fala sobre o jejum. Ele diz lá em Mateus 6, não precisa abrir a Bíblia, mas pode acompanhar aqui no telão comigo. Diz assim: quando jejuarem, não mostrem sua aparência triste, como hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam em sua plena recompensa. No entanto, quando você jejuar, unja a cabeça, lave o rosto, para que não pereça aos outros que você está jejuando, mas apenas o seu Pai que vem em secreto. Secreto. Seu Pai que vem em secreto. E o seu Pai que vem em secreto o recompensará. Estamos falando de recompensa. Estamos falando que você pode ter a sua resposta. Estamos falando que você tem direito, como filho, a ter acesso ao Senhor, ao nosso Pai. Mas como eu disse, o Senhor, Ele não é o nosso servo. Ao contrário disso, o que Ele já fez por nós, Ele derramou sangue, Ele sofreu dores inimagináveis na cruz, por mim e por você. E a única coisa que Ele pede para você é que os teus planos, as tuas orações estejam alinhadas com o plano do reino. A única coisa que Ele pede para você é a tua fidelidade, o teu coração por completo. E a única coisa que Ele pede para você é que você mortifique a sua carne. Porque quando a gente jejua, a gente se aproxima do Senhor. O objetivo do jejum não é manipular o Senhor. Não queremos manipular o Senhor para obter aquilo que a gente tanto deseja. Mas o objetivo do jejum é se aprofundar na intimidade com Ele. O objetivo do jejum é purificar os nossos corações. É falar para a nossa carne que a carne não manda em nós. Nós somos movidos pelo Espírito. E quando a gente jejua, a gente reduz as distrações para poder ouvir a voz do Senhor através do silêncio que a Karine trouxe na quinta-feira aqui para a gente. Então são esses três pontos que a gente precisa ter como reflexão em nossas vidas. Será que a gente tem sido fiel ao Senhor? Será que a nossa personalidade, será que aquilo que eu sou agrada a Deus? Será que a minha carne está falando mais alto do que o meu espírito? Será que os meus planos estão alinhados com o Senhor? Quem quer receber vitória? Quem quer receber a vitória? A palavra do Senhor, irmãos, é o único caminho. É o único caminho, irmãos. Creia nessa verdade. Creia nessa verdade. Para a gente fechar a história de Mardoqueu, depois que a rainha Esté jejuou, ela foi ter com o rei. Fazia mais de um mês que o rei não a chamava. E quem entrasse no pátio real e o rei não apontasse o cajado, seria morto. Mas quando a rainha Esté entrou no pátio, o rei apontou o cajado para ela e disse: rainha, o que te aflige? A rainha Esté, com muita estratégia, fez um banquete para Amã, fez um banquete para o rei. E numa certa noite, o rei se viu incomodado e não conseguiu dormir. Não conseguiu dormir. E pediu que dois servos, trouxesse o livro. Lembra do livro do registro? Que tudo que acontecia no reino era registrado? Pois bem,
O livro foi trazido ao rei, e quando o rei começou a ler o livro, ele falou assim: o que fizeram com Mardoqueu, com esse rapaz aqui? Porque ele salvou a minha vida. Vamos ler. Esther, para a gente encerrar, já caminhando para o encerramento, eu já peço aos músicos que se posicionem. Esther, a partir do no capítulo 6, a partir do versículo 1 diz assim: naquela noite, o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxesse o livro de crônicas do seu reino. Assim foram unidas para eles. Foi encontrado o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento recebeu Mardoqueu por isso? Perguntou. Os seus assistentes pessoais responderam: nada lhe foi feito. Então o rei perguntou: quem está no pátio? Ora, é Amã. Amã era quem queria matar Mardoqueu e todos os judeus. Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o empalamento de Mardoqueu na estaca que ele mesmo havia preparado. Ou seja, Amã havia preparado inclusive a estaca que mataria Mardoqueu. Os assistentes pessoais do rei responderam: é Amã que está no pátio. O rei diz: façam entrar. Então perguntou a Amã: o que se deve fazer a um homem que o rei tem um prazer de honrar? Prazer de honrar. É isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Ele quer ter prazer de honrar você. Amã, então, pensou: a quem o rei que teria prazer de honrar, senão a mim? E o rei respondeu, então por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem um prazer de honrar, ordena que tragam um manto com o qual o próprio rei se veste e um cavalo no qual o rei tenha montado e em cuja cabeça leve uma coroa real. O Senhor quer dar novas vestes a você. O Senhor quer exibir você nesse mundo. O Senhor quer colocar uma coroa real na cabeça de vocês. E foi exatamente isso que aconteceu. Amã morreu na própria estaca que ele preparou para Mardoqueu, porque o nosso Deus, Ele nos livra. O nosso Deus, Ele nos guarda. O nosso Deus, Ele nos sustenta. E o Senhor quer fazer tudo isso com vocês. O Senhor quer colocar uma coroa na cabeça de vocês. Como eu disse, o Senhor quer exibir e dizer para esse mundo: ali vai o meu filho, ali vai a minha serva, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um breve testemunho. Pessoal, a gente fala de recompensa e hoje eu estou sendo recompensado. Hoje é feriado nacional, 7 de setembro. Há 11 anos atrás, eu enterrava um filho, Gael, meu único filho homem. Há 4 anos atrás, nesse mesmo dia, eu conheci a minha esposa. Hoje faz 4 anos que eu conheço a minha esposa. E hoje eu recebo a maior honraria que um homem pode receber, que é estar aqui levando a palavra do Senhor. Deus, Ele está me exibindo para a honra e para a glória dEle. Eu venci. E você também pode vencer. Você também pode vencer. Irmãos, se você procura uma resposta, se está doendo, e eu sei que às vezes dói mesmo, se você procura conforto,
se você procura uma saída, uma solução, mas você não conhece o Senhor, você ainda não teve esse momento de intimidade com Ele, você ainda não sabe, não conhece, não sabe o que Ele pode fazer, é estranho para você, você ver tudo isso acontecendo, esse movimento todo, e você está aqui hoje, ou está aqui pela primeira vez, ou já veio aqui outras vezes, mas nunca teve a coragem, o passo de fé que a gente precisa dar. Eu quero dizer para você hoje, que o Senhor é o único capaz de dar o conforto, a saída que você tanto deseja, que você tanto busca. Se hoje você está aqui, seu coração está ardendo, está doendo, o Senhor quer falar com você. Se você quer ter isso dentro de você, essa força, esse poder, venha até aqui na frente. São 3 convites que eu quero fazer hoje. 3. Para você que nunca aceitou a Jesus Cristo, mas quer aceitar hoje. Hoje é o seu dia. Hoje é o seu Peniel. Faça um movimento com a mão. Cadê você? Deus quer falar com você. Não sei se você terá outra oportunidade, irmãos. Não deixe passar. Amém. Se você em algum momento já caminhou com o Senhor, se em algum momento você já experimentou desse amor, desse poder, desse carinho de pai, mas por algumas circunstâncias da vida, você acabou se afastando um pouco, mas você tem um desejo no seu coração de voltar. Aqui também é a sua oportunidade. Existe alguém no meio de nós que quer retornar aos caminhos do Senhor? Amém. Igreja, eu gostaria também de convidar toda a igreja para ficar de pé. E durante essa semana de oração, nós tivemos um louvor tema, que enquanto o Ministério de Louvor canta, você pode vir até aqui na frente que os nossos pastores, os nossos diáconos, irá orar por tua vida. Então, se você quer, meu irmão, minha irmã, receber do alto, receber dos céus a tua bênção, é um passo de fé. Vem até aqui na frente para que a gente possa orar por tua vida. Em nome de Jesus.